Mais um dia e outra refinaria de petróleo pegando fogo. Algo cada vez mais comum na Rússia. O país parece incapaz de impedir a Ucrânia de destruir as instalações que fabricam combustível para a máquina de guerra russa. Os vantes da Ucrânia são simplesmente bons demais. No entanto, não é apenas o fogo, a fumaça e o cheiro de óleo queimado que vão preocupar a Rússia. Tem algo mais profundo acontecendo. O mais recente ataque da Ucrânia mostrou à Rússia que os drones ucranianos estão ganhando a guerra. Em 14 de agosto, o Kiev Post noticiou que a Lukoil Volgograd Neft Pereiravodka, em Volgogrado, estava em chamas. Essa instalação é essencial. Processa mais de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano e responde por 56% da capacidade de refino da Rússia. Gasolina, diesel e combustível de aviação vêm dessa instalação. E os três produtos têm papéis óbvios em manter os tanques, veículos blindados e aviões da Rússia operacionais. A Rússia já tentou se antecipar aos relatos inevitáveis de que a Ucrânia teria algo a ver com esse incêndio. O governador regional de Volgogrado, Andrei Butarov, já declarou publicamente a mesma velha desculpa que a Rússia usa sempre que uma de suas refinarias de petróleo pega fogo. Ele afirma que não foram drones ucranianos, só destroços. As defesas aéreas de Volgogrado destruíram os drones ucranianos antes que eles atingissem a refinaria. Destroços de um drone destruído causaram vazamento e incêndio de produtos de petróleo. Novamente, como sempre acontece com a propaganda da Rússia, essa desculpa dos destroços de drones da Rússia já foi ouvida tantas vezes desde que a Ucrânia começou a realizar ataques de drones de longo alcance em território russo, que se tornou um sinal claro exatamente daquilo que a Rússia está tentando negar que aconteceu. A Ucrânia acabou de atingir a refinaria de petróleo mais importante de Volgogrado. Tão comum quanto a desculpa dos destroços de drones são as imagens que, inevitavelmente, surgem mostrando que as alegações da Rússia são completamente falsas. Desta vez, essas imagens são do canal Exile Nova Plus, no Telegram, já conhecido por divulgar vídeos sobre o que ocorre na fábrica da Lukoil. Um vídeo mostra o incêndio de longe, gravado por uma jovem em seu apartamento. Embora o vídeo não mostre nenhum drone ucraniano, o tamanho do incêndio sugere que apenas destroços de drones não poderiam ter causado isso. Um vazamento de óleo, mesmo um grande, não pega fogo assim tão facilmente. O restante dos vídeos, compartilhados por Exilo Nova Plus, mostra cenas semelhantes, com a refinaria da Lukoil soltando fumaça no céu noturno. Mas em um dos vídeos, há um zumbido característico. Um drone está em algum lugar por perto. Ele não aparece no vídeo e seria difícil vê-lo na escuridão. Mas esse drone está claramente voando enquanto a usina da Lukoil está em chamas. Isso indica que as defesas aéreas da Rússia não são tão eficazes quanto Butarov afirma, levantando dúvidas sobre a desculpa dos destroços do drone. A decisão final sobre o ocorrido cabe à própria Ucrânia. Após o ataque, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia usou o Telegram para assumir a responsabilidade e confirmou acertos diretos com seus drones. Na noite de 14 de agosto, unidades de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, junto a outras forças de defesa, atingiu a refinaria de petróleo Volgogrado, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Lukoil Volgogrado. Neft Pereiravodka, fornecedora de produtos ao exército russo, segundo a publicação. Os ataques dos vantes causaram incêndios graves na usina. O Estado-Maior explica que esse ataque é o mais recente de uma série que visa reduzir a capacidade da Rússia de produzir derivados de petróleo refinado. Menos petróleo refinado enfraquece o exército russo, pois a falta de diesel e gasolina força as tropas de Putin a fazer ataques suicidas a pé contra as defesas ucranianas. A mensagem final do Estado-Maior é: continua. Se o passado recente serve de indicação, a resposta já está clara. Mais ataques de drones contra o petróleo russo estão a caminho. A Ucrânia adota uma abordagem de queimar em ataques de longo alcance, como mostra Volgogrado,
Um dos exemplos em agosto do país incendiando petróleo russo. A Ucrânia iniciou agosto causando um grande incêndio em uma instalação de petróleo perto de Sochi, no Mar Negro. A British Broadcasting Corporation noticiou o ataque, destacando que o governador da região recorreu à velha desculpa de destroços de drones como causa do incêndio. É fácil entender por que as pessoas já reviram os olhos quando um político russo usa a palavra destroços atualmente. Além de queimar muito petróleo russo, esse ataque também forçou o aeroporto de Sochi a suspender as operações por um tempo. Um efeito colateral positivo que permite à Ucrânia incomodar o russo comum, lembrando-o de que há uma guerra acontecendo que eles não podem ignorar. Em 10 de agosto, a refinaria Rosneft, em Saratov, tornou-se alvo da Ucrânia. O Moscow Times informou que essa foi a terceira refinaria atingida por drones ucranianos em uma semana. Bom ponto. O vídeo mostra alguns exemplos, e ainda tem mais um. A Ucrânia atinge refinarias quase todo dia em agosto, sendo preciso um vídeo só para cobrir todas. No caso do ataque a Saratov, a Ucrânia atingiu uma refinaria que tem uma capacidade de processamento anual de 58 milhões de toneladas, da qual produziu 4 milhões de toneladas de diesel e gasolina só em 2024. Depois, houve o dia anterior ao ataque mais recente em Volgogrado. Em 13 de agosto, o Kiev Independente informou sobre um ataque noturno de drones em Briansk, Rússia. Militares ucranianos dizem que o ataque atingiu estação de bombeamento de petróleo e causou grande incêndio. Embora desta vez a Ucrânia não tenha atingido uma refinaria, foi uma infraestrutura que não é menos importante. Segundo o Kyiv Independent, a estação de bombeamento Bryansk era um dos maiores nós do sistema Druzhba da Rússia. Com mais de 9 mil quilômetros de extensão, esse sistema é uma enorme rede que bombeia petróleo para os soldados russos, tanto dentro da Rússia quanto nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. Ataques a refinarias dificultam a produção de combustível para soldados russos. Ataques a estações de bombeamento impedem que o combustível russo chegue aos soldados. Como já dito, este é só um exemplo dos recentes ataques ucranianos a instalações de petróleo. Há muitos outros, e a Rússia segue sem conseguir impedi-los. Se isso já não fosse humilhante o suficiente para a Rússia e suas supostamente líderes defesas aéreas mundiais, a refinaria de Volgogrado que a Ucrânia acabou de atacar já foi atingida várias vezes antes. Em seu relatório sobre o ataque de drones, de 14 de agosto, a Euromaidan Press diz: esta não foi a primeira vez que a refinaria de Volgogrado foi alvo. Drones ucranianos teriam atingido a usina em 13 de agosto, atingindo o distrito de Krasnardyminsk, onde a instalação está localizada. Em 15 de janeiro, a mídia russa noticiou explosão e incêndio na refinaria. Em 2024, drones ucranianos atacaram a usina em 3 de fevereiro e 11 de maio. Isso revela duas coisas. Primeiro, a refinaria de Volgogrado é claramente um alvo prioritário para a Ucrânia. Ela é enorme em área e produção de óleo refinado, então faz sentido a Ucrânia ter realizado vários ataques. Cada drone que acerta o alvo interrompe processos vitais para o funcionamento da planta. E em segundo lugar, e talvez mais importante, do ponto de vista russo, esses ataques repetidos demonstram que, seja qual for a defesa aérea instalada na planta de Volgogrado, ela não está cumprindo bem o seu papel. A Ucrânia segue rompendo defesas. Agora, seja generoso por um momento e considere a possibilidade de que tudo isso esteja sendo causado por destroços de drones, só por um instante. Se for o caso, mais perguntas devem ser feitas. Por que as defesas aéreas russas não cobrem áreas maiores para evitar que destroços caiam sobre refinarias de petróleo? Por que só atingem os drones ucranianos quando estão sobre as refinarias e não a quilômetros de distância? Essas perguntas não têm resposta, porque os incêndios não são causados por destroços de drones. Drones da Ucrânia fazem acertos diretos sucessivos. Os drones ucranianos tornaram-se a principal arma na guerra energética entre Rússia e Ucrânia. A Rússia já costuma atacar a infraestrutura energética da Ucrânia.
Em 13 de dezembro de 2024, a British Broadcasting Corporation informou que a Rússia lançou 93 mísseis e mais de 200 drones no 12º maior ataque contra a infraestrutura energética da Ucrânia, lançados em 2024. A maioria dos mísseis, 81 para ser exato, foi abatida. Mas esse ataque destaca o contraste nas abordagens entre a Rússia e a Ucrânia na guerra energética. Como acontece com tanta frequência, a Rússia depende da força dos números, combinando mísseis e drones no processo para atingir a infraestrutura. A Ucrânia é mais precisa e calculista, usando apenas alguns drones. Por que a Rússia usa tantos projéteis? Isso permite que a Ucrânia ataque com mais força e frequência. 12 grandes ataques à infraestrutura energética da Ucrânia em 2024. Putin. A Ucrânia parece dizer: tente. Muitos ataques foram lançados contra as refinarias de petróleo da Rússia em apenas meio mês para testar a capacidade. Relatórios de agências russas e internacionais apontam que ataques de drones suspenderam ou reduziram a produção em diversas refinarias nas regiões de Saratov, Ryazan, Samara e Volgogrado, segundo o relatório da Nevsky sobre o ataque ucraniano em Volgogrado. Segundo a Bloomberg e a Reuters, em agosto, 3 grandes fábricas foram obrigadas a interromper o trabalho em meio a bombardeios semelhantes. E esse ponto leva à questão mais profunda sugerida na introdução deste vídeo. A campanha da Ucrânia contra as refinarias de petróleo da Rússia é uma estratégia clara, projetada para desacelerar a máquina de guerra russa dentro da Ucrânia. Isso também queima produtos de petróleo usados diariamente pelos russos, principalmente diesel e gasolina. Além de tirar um produto que a Rússia pode vender para outros países para gerar fundos para a invasão de Putin. Faz sentido. A Rússia precisa admitir que esses ataques mostram sua derrota para a Ucrânia na Guerra dos Vantes, e não há muito que ela possa fazer a respeito. Agora, voltando ao ponto mencionado anteriormente sobre o contraste entre as abordagens da Rússia e da Ucrânia no uso de seus vantes de longo alcance. A Rússia usa drones para causar medo, esse é o objetivo. Sim, às vezes pode atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. É mais provável que a Rússia envie hordas de drones contra cidades ucranianas do que foque em alvos militares legítimos. Quando envia drones, a Rússia faz isso em massa. Em junho, a Rússia lançou 5.429 drones contra a Ucrânia, recorde mensal, segundo a British Broadcasting Corporation. Um mês depois, a Rússia quebrou esse recorde. Segundo o Kiev Independent, 6.129 drones Shahed foram lançados contra a Ucrânia em julho. Tudo é questão de números com Putin. Ele espera que a Rússia sobrecarregue com milhares de drones por mês, causando terror nas cidades e matando civis. Mesmo que esses drones não estejam causando nenhum dano real a alvos militares legítimos, a abordagem da Ucrânia é muito mais precisa e, como resultado, extremamente eficaz em comparação. Enquanto a Rússia considera um sucesso se um de seus ataques de drones destruir um prédio ou matar alguns civis, a definição de sucesso da Ucrânia é a destruição de alvos legítimos. Em fevereiro, ataques ucranianos a refinarias eliminaram 10% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, segundo o Atlantic Council. Em 8 de agosto, o Moscow Times informou que a série mais recente de ataques da Ucrânia havia eliminado uma quantidade semelhante. E houve mais ataques desde então, o que significa que esse número pode ser superior a 10% desta vez. Além da pressão sobre os militares russos, o domínio ucraniano com drones na guerra energética pressiona postos de combustível na Rússia. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em 5 de agosto, os ataques da Ucrânia contribuíram para que o preço da gasolina russa chegasse perto do recorde de $293 americanos por galão. Por que tudo isso significa que a Ucrânia está vencendo a guerra dos drones? Bem, tudo se resume a medo versus eficácia. A estratégia da Rússia é aterrorizar com drones. Apesar de afetar civis ucranianos, não é suficiente para prejudicar o setor militar, a indústria de defesa ou o setor de energia da Ucrânia. Os ataques mais precisos da Ucrânia ao petróleo da Rússia
causam muito mais danos usando muito menos drones, enfraquecendo o exército russo em terra, ao mesmo tempo em que criam desafios psicológicos entre a população russa sem atingir diretamente os civis. Dito tudo isso, também não há como negar que a Ucrânia aumentou a intensidade de seus ataques com drones contra a Rússia. A frequência dos ataques a instalações de petróleo em agosto mostra isso. Em 11 de agosto, a ABC News destacou que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido 1.337 drones nos primeiros 10 dias do mês. Se essa média de 10 dias se mantiver, a Ucrânia enviará mais de 4.000 drones à Rússia até o fim do mês. A Rússia pode estar quebrando recordes de drones mensais, mas a Ucrânia não fica muito atrás. O aumento da intensidade somado à eficácia dos drones ucranianos torna a situação devastadora para os esforços de guerra da Rússia. Há um ponto interessante sobre o número 1337. Esse dado vem da Rússia, então deve ser analisado com cautela. É possível que a Rússia realmente tenha destruído essa quantidade de drones ucranianos, mas não está relatando aqueles que conseguiram atravessar suas defesas aéreas. Isso indica que a ofensiva de drones da Ucrânia é maior do que aparenta. O número de 1337 pode ser correto, mas a Rússia mente sobre ter abatido todos. Já vimos várias imagens de drones ucranianos atingindo refinarias russas para saber que nem todos são destruídos pelas defesas aéreas. A Ucrânia envia um recado a Putin. Tudo que a Rússia faz com drones, a Ucrânia faz melhor. A Rússia pode ao menos se confortar pensando que isso não será para sempre, certo? A Ucrânia vai acabar ficando sem drones em algum momento, exceto que isso não vai acontecer. O país já havia apostado nos drones meses antes dos ataques de agosto às refinarias russas, com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky estabelecendo uma meta de 45 milhões de drones sendo construídos no país só em 2025, se essa meta será realmente alcançada ou não é irrelevante. Esse número indica a determinação da Ucrânia em superar a Rússia na guerra dos drones. O país também recebe forte apoio ocidental para seus drones, como destacou o Conselho Atlântico em 14 de julho. O artigo aponta para uma coalizão de drones de 20 nações que pretende adicionar mais 1 milhão de vantes ao número de 45 milhões até o final do ano. A Ucrânia também está recebendo financiamento por meio do modelo dinamarquês de ajuda militar, pelo qual as nações destinam fundos de doadores e os utilizam para comprar drones e equipamentos dos fabricantes ucranianos. Esses drones nunca saem da Ucrânia. Na verdade, o modelo dinamarquês faz com que outros países financiem uma base crescente de fabricação de drones, para que mais de 45 milhões de vantes por ano possam ser produzidos no futuro. Os drones se tornaram parte integrante das forças armadas ucranianas, a tal ponto que a Rússia não consegue lidar com eles. Não existe uma abordagem de curto prazo aqui. A Ucrânia se prepara para o longo prazo e já produz e recebe milhões de drones por ano. Então, os ataques não vão parar. Na verdade, eles vão se intensificar. O domínio ucraniano na guerra dos drones já impacta em terra. O país está tentando substituir o máximo possível de seus soldados por vantes e outros tipos de drones, tanto para aliviar a pressão sobre seu pessoal, quanto para eliminar a vantagem numérica que as forças russas sempre tiveram sobre a Ucrânia. Em abril, David Hamblin, da Forbes, disse que a Ucrânia quer usar 15 mil veículos terrestres não tripulados em 2025. Esses veículos podem substituir a infantaria e algumas unidades mecanizadas, enfrentando forças russas com menos risco que veículos tripulados. Em abril, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais apontou que há mais de 500 empresas de drones na Ucrânia, o que está bem encaminhado para formar um exército de drones que precisará ser mantido. Isso exige não apenas manter as unidades de drones, mas também sustentar a rede de pequenas e médias empresas. Isso permitiu que a Ucrânia aumentasse sua produção durante a guerra. Essa exigência industrial também cria demandas por mão de obra e educação, observa o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Mas, novamente, isso mostra como os drones estão sendo incorporados em toda a filosofia militar ucraniana.
No futuro, soldados ucranianos não lutarão na linha de frente. Eles vão atuar como técnicos e operadores, usando drones para criar múltiplas camadas de defesa contra forças invasoras enquanto lançam ataques profundos contra seus oponentes. Assim como em 14 de agosto, a troca dos soldados ainda não ocorreu e está longe disso. Mas está claro que é nessa direção que a Ucrânia está caminhando. Enquanto a estratégia de Putin segue sendo enviar soldados para bombardear defesas ucranianas. Há indícios de que a Ucrânia está vencendo a guerra dos drones, como citado no vídeo. Os vantes ucranianos que atacam refinarias e alvos militares na Rússia afetam fortemente o psicológico coletivo russo. Eles provocam falta de combustível. Além disso, cada ataque de drone garante que o povo russo não possa simplesmente tapar os ouvidos e fingir que a guerra iniciada pelo seu presidente não está acontecendo. Como relatou o NewsGuy sobre o ataque de 14 de agosto, centenas de milhares acordaram com o estrondo e o mundo viu um drama intenso. Uma nuvem de fogo de vários andares se ergueu sobre uma das maiores refinarias da região. Os incêndios na refinaria de Volgogrado serão inesquecíveis para essas pessoas. O mesmo ocorre com milhares que viram a infraestrutura militar russa ruir diante dos vantes ucranianos. Quem sabe? Talvez esse dano ao psicológico coletivo russo um dia se torne tão grave que o povo da Rússia decida que já basta. Se isso ocorrer, a Ucrânia venceria a guerra dos drones e derrubaria o reinado de Putin. Os drones de longo alcance da Ucrânia também não são todos tecnologicamente avançados. A Ucrânia busca reduzir custos e aumentar o impacto de seus drones. Em agosto, drones de madeira ucranianos humilharam as forças aerotransportadas de elite da Rússia. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo a estratégia em evolução da Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.